Me chamo Elizabeth Gonçalves Ribeiro, integrante da campanha Diga Não à Disfagia, e hoje nós vamos trazer um assunto de grande relevância, que é sobre o compartilhar o cuidado nas disfagias com o objetivo de obter uma alimentação segura. Nós vamos falar de dois contextos diferentes, porque eles têm uma influência na necessidade das orientações, dependendo do contexto em que esse paciente se encontra. Então, nós vamos iniciar falando do hospital. Um hospital, ele envolve muitos profissionais e, com isso, há necessidade de um alinhamento entre esses profissionais no cuidado à disfagia. Sendo a enfermagem uma profissão de grande magnitude nesse processo de alimentação por via oral, eu convido, então, a enfermeira Monique Silva Rosa, supervisora da unidade de cardiointensiva, para conversar um pouquinho aqui sobre essa questão tão complexa. Então, Monique, eu queria saber, né, como é que você vê, enquanto enfermeira, no hospital de emergência, como que esse processo se dá e quais são as dificuldades encontradas no dia a dia? Qual é a sua percepção sobre isso? Oi, Beth. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de participar e poder colaborar um pouquinho aí para a gente tentar elucidar algumas dúvidas que as pessoas têm. Primeiro, falando de um hospital de grande porte, que é o que a gente trabalha, a gente conta com uma colaboração de educação continuada, que a gente recebe os funcionários novos e passam as orientações pertinentes para os riscos, né? A gente sabe que não é a realidade na maioria das instituições, mas graças a Deus a gente trabalha num local que a gente consegue ter previamente os cuidados, né, necessários. Não é sempre que isso acontece, mas a gente tenta. Dificuldades a gente encontra e vai encontrar sempre em relação a funcionários novos, né? Acompanhantes, que às vezes tem alguns acompanhantes que não têm noção mesmo, né? Acho que é falta de orientação. A principal dificuldade, eu acho que é falta de orientação mesmo. O enfermeiro fazer uma boa avaliação do paciente, gerenciar os riscos, que a partir do momento que o paciente entra no hospital, ingressa no hospital, ele é submetido a alguns riscos, né? Dentre eles, uma das coisas é a broncoaspiração. E chamar ajuda, né? Quando necessário, quando a gente vê que está tomando uma proporção maior, chamar ajuda de outros profissionais, que é o seu caso, para avaliar e traçar a conduta junto com a equipe, né, multidisciplinar. Eu acho que é mais ou menos isso, que o desafio mesmo é em relação à orientação. E o que contribuiu, como que a Fono conseguiu contribuir e tentar mudar a cultura a partir daqueles treinamentos que a gente faz na educação continuada? O que para você e para a equipe foi interessante e mudou essa cultura do risco? Nossa, é de extrema importância, não só na entrada do funcionário novo, mas que tenha educação permanente, né? Como é chamado o serviço. Porque às vezes a gente acaba caindo no esquecimento, né? Ou acha que está fazendo uma coisa certa e não está, né? Acaba se distraindo. E a presença de vocês no hospital, no setor, é de suma necessidade. Assim. São vocês que são as pessoas que têm a maior expertise, que mais estudaram para tal condição. Então, eu sou uma que, quando eu vejo alguma coisa, o paciente de risco, chama fono, pelo amor de Deus, chama fono. E vocês contribuem de forma
importantíssima na equipe. É muito importante. E no processo inicial, né, da liberação por via oral, uma vez até que esses pacientes, por ser um hospital de grande porte e um hospital de emergência, eles são muito assistemáticos, né? E daí a gente tem um risco enorme. Compartilhar esse conhecimento da fonoaudiologia com vocês faz total diferença. Então, Claro. dentro das orientações que a gente colocou, das placas sinalizando risco, o mapa de alimentação, os certos da alimentação segura, a orientação aos familiares, postura, o que você observa que a equipe, os técnicos de enfermagem, conseguem dar conta de todos esses itens e ficar atento a qualquer tipo de imprevisibilidade? Como é que você vê isso? A gente acha que dá conta de tudo, eu acho que não. Senão a gente estaria fazendo o trabalho, né, de outra equipe. Mas o que eu vejo, o que eu percebo muito é em relação à cabeceira, à higiene. A gente tem uma sinalização nos leitos que tem alguns riscos ali. E o enfermeiro, todo dia, a cada 12 horas, cada plantão, ele avalia esse risco. E um dos riscos é a broncoaspiração. Então, a gente assinala esse gerenciamento de risco, e aí o técnico já fica atento. Ah, ele tem risco de broncoaspiração. Então, eu sei que aqui eu tenho que ter cuidado. Mas dar conta de todas as informações, eu, eu acredito que não seja. A gente não consegue em sua totalidade. Mas em relação à cabeceira, isso é cabeceira elevada, isso é básico. Isso todo mundo sabe. Mas aquelas plaquinhas que a gente tem, né, de fases, eu acho que não seja de tão fácil. No treinamento, a gente mostra a placa, né? Mostrando o que significa. Indo para um Sim, outro lado, indo para um outro lado, a gente tem os familiares, né? Como é que você, como supervisora, escuta de falta de entendimento e de reclamação, né, desse familiar que diz: Poxa, mas o meu pai comia muito bem, ele comia lá em casa tudo, e agora por que ele está assim? vou te falar que é bem difícil. Eu já ouvi várias vezes, mas meu pai não é neném para comer papinha. Isso é um discurso que volta e meia eu ouço, né? Mas é difícil, né? Mas a gente mostra os riscos, a gente conversa sobre, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro também, né? A gente tem um familiar em casa idoso que a vida inteira se alimentou de certa forma, e aí, repentinamente, a gente fala, ó, não pode mais beber água sem ter o espessante, né? Água. E eu acho que também é difícil, né? A pessoa que não é da área da saúde, para entender, eu acho que tá negando água, tem esses discursos assim. Mas a gente chama a ajuda das meninas, das fonos, e elas têm um jeito para abordar, né, o familiar, e acaba, na maioria das vezes, fazendo eles terem um conhecimento melhor. Mas eu confesso que é difícil, bem difícil. E aqui na nossa campanha, né, a gente fala, né, engasgar não é normal, tossir não é normal, Exatamente. espirrar não é normal. E muitas pessoas, principalmente na população de idosos, encaram isso como sendo normal. E aí, quando ela entra no hospital, que tem uma equipe especializada, que está todo mundo preocupado, né, com esse paciente, para ele não ter uma internação insegura, com isso perpetuar mais tempo no hospital e protegê-lo de complicações clínicas, né? Eles não conseguem entender exatamente porque, na grande maioria, né, as pessoas não têm essa consciência, e daí a importância da nossa campanha
de estar Uhum. pegando todas essas coisas, né, comportamentos que dizem que é normal e mostrar que não é, né? Então, eu Tá. acho que quando essa família chega no hospital, ela já chega com essa cultura, é idoso, é assim mesmo, né? Como você falou, meu pai, Exatamente. ou o outro lado, né, que falou, meu pai não é bebê para comer É, pastoso, papinha. né? Isso aí. Comer comida de bebezinho. Então, É, existe realmente, né, uma falta de entendimento sobre a com certeza. importância da mudança da consistência. Como é que É, você vê isso, né, no dia a dia desses pacientes que recebem as alimentações com diferentes consistências para a segurança? é justamente isso, é para a segurança, né? Para a gente evitar com que ele permaneça mais tempo no hospital e tenha um episódio de broncoaspiração, isso gere transtornos e uso de antibiótico e mais tempo de internação, podendo levar ao risco de vida, né? Quanto mais a gente falar, melhor. Quanto mais a gente orientar os familiares e assim, a maioria, né, são idosos e tem acompanhantes que também é idoso, aí fica um pouquinho Sim, mais complicado, mas, né, é complicado, mas a gente tenta fazer o nosso melhor e eu acho que a gente consegue, né, na maioria das vezes. sim, eu acho que talvez a gente necessite até de ter um espaço, como tinha antigamente, que a gente fazia reunião com os familiares, Claro, sim, porque, né, porque ele vai lembro, né? entender, quando ele entender o que é a deglutição, por que isso acontece, ele começa a ser um grande parceiro. Mas num hospital Com desse, que é certeza. um hospital de emergência, a gente não consegue ter esse espaço, né? Hum, E sim, como você vê a comunicação, né? Tem uma outra situação também, que é o paciente está no CTI, ele sobe, ele recebeu todas as orientações, os impressos para comer com segurança, e nessa comunicação, quando ele sobe, muitas vezes não vai com ele, e ele fica exposto no andar, né? Como é que você vê essa situação de quais seriam as ideias para a gente tentar melhorar isso, né? Como é que você vê isso? que a gente sabe que tem muitas falhas, né? Tanto na transição de um setor para o outro, de um plantão para o outro, não é só lá que acontece, no mundo inteiro. A gente precisa fortalecer, né? A ideia de melhorar a comunicação, trazer o acompanhante para perto da gente. Quanto mais ele for orientado, melhor, que quando ele sair de um setor e ir para o outro, ele acompanha o paciente, né? Os funcionários não acompanham, os colaboradores não acompanham, mas o acompanhante vai, na maioria das vezes, quando também não há troca, né? Também é um ponto crítico a troca de acompanhante, a gente orienta o da admissão, o que chegou com o paciente, aí depois muda o filho, ou vem né, o marido, a esposa, e essa comunicação se perde. Da mesma forma que acontece na transição de setores, né? Mas eu acho que o caminho é esse, orientar, deixar bem orientado o acompanhante e tentar a cada acompanhante, eu sei que é difícil, né? Mas nosso dever, nossa obrigação é a cada acompanhante passar todas as informações, o quanto maior número de informações a gente passar e que ele compreenda, né? A gente tem que entender que o outro lado também precisa entender o que a gente está tentando falar. Porque se a gente fala um monte de coisa e a outra pessoa só recebe e às vezes não entende, e testar o conhecimento, né, de quem recebe. Eu acho que isso é importante também. Eu vejo isso como realmente bastante frágil, né? Que a gente até É, tem um documento onde tem o nome da pessoa que foi treinada e que ela que está sim, autorizada. Mas eu acho que eles não conseguem entender a importância disso. Aí vai no banco, chama uma outra pessoa, aparece uma pessoa para alimentar que ninguém sabia, porque a gente não pode dar conta,
e aí o paciente começa a engasgar e possivelmente pode ter broncoaspirada e volta tudo de novo, né? Sim. Uhum. Sem vocês, né, a gente não é ninguém. Então, eu Ah, vejo o trabalho da disfagia, ele é multifatorial e ele precisa justamente dessa comunhão, né? E dessa aham, comunicação para a gente tentar juntar forças e conseguir que esse paciente tenha uma internação segura, né? sim, Você aham. queria, você gostaria de fechar com alguma coisa sobre o que a gente falou aqui? Você gostaria de deixar algum recado, né? Porque outras pessoas já passaram com seus entes queridos internados em hospital, e como é importante ter essa cultura de alimentação segura. Não é só Uhum. colocar o alimento e engolir, né? É para toda a equipe, né, ficar atenta, não só a enfermagem, né, que hoje eu represento aqui a enfermagem, mas fisioterapia, equipe médica, todo mundo tem obrigação de olhar para o paciente, né, de uma forma é, total, né? Não só eu vou lá só fazer fisioterapia, eu vou lá só prescrever e avaliar. A gente tem que olhar o paciente em sua totalidade e chamar ajuda e pedir ajuda de vocês sempre que observar que tem alguma coisa errada. Ah, deu uma tossidinha enquanto ele estava tomando um cafezinho. Ah, espirrou, aconteceu alguma coisa. E entender que a equipe ela é feita de várias pessoas, não é só, eu não sou só importante, ou fulano ou cicrano não é só importante. Então, cada um tem sua importância dentro da equipe e o que a gente quer é o melhor do paciente, que ele saia o mais rápido possível, né? E para os acompanhantes, para que todas as informações que a gente leva é relevante, para levar em consideração, a gente não se a gente passa alguma informação, é porque isso já foi estudado, né, há muito tempo, e, e é sempre para o melhor, a gente quer o melhor para eles. Queria muito agradecer a sua Imagina. disponibilidade, né? Não só aqui, como no hospital, você é uma grande parceira também. Ah, obrigada, obrigada, Beth. E muito bom estar com você aqui, com essas colegas. Eu agora passo a bola para a Graziele. Grazi, agora é com você. Olá a todos, eu sou Graziele Duarte, também sou integrante da campanha da disfagia, né? E esse assunto é muito importante, né? Onde a gente tem falado, né, sempre sobre os cuidados, principalmente em ambiente hospitalar, mas é importante também a gente dar essa ênfase, né, que depois que esse paciente ele tem a alta, ele vai para o domicílio, né? Então é importante que o paciente ele vem, né, para o cuidado em domicílio após períodos, muitas vezes, né, prolongados de internação hospitalar ou mesmo internação recorrente. Né? E a partir desse comprometimento, né, que a Monique discutiu, né, junto com a Beth, né, a importância a gente observar, né, esse comprometimento dessa funcionalidade que vai determinar uma demanda, né, crescente pelo cuidado. E por isso que é tão importante o cuidador, né? Ele é fundamental na assistência, né, dos nossos pacientes, né, em relação ao quadro da disfagia, principalmente pensando nos riscos, né, da broncoaspiração. Então, é importante a gente sempre estar orientando, né, esse cuidador, né, esse enfermeiro, esse profissional que está junto ali, né, quanto aos cuidados, principalmente pensando na higiene oral, pensando no tipo de consistência, né, uma consistência mais segura durante essa oferta. Então, agora eu convido a Tamires Oliveira, né, para a gente estar discutindo um pouquinho diante desses cuidados, né, ela é cuidadora, e já há um tempinho, né, Tamires? E eu agradeço, né, por sua participação aqui com a gente. Então, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas mesmo aos cuidados. Tamires, como que é para você, né, nesse ambiente domiciliar ali com o paciente, você fica em torno de 8 horas, né, por dia, o trabalho com a disfagia, né? Qual que é esses cuidados? Quais são os desafios que você tem com esse nosso paciente? É muito importante, como você mesmo disse, né, a presença do cuidador dentro do domicílio,
Para mim, a maior dificuldade, o maior desafio é me adaptar à realidade do paciente, né? A gente sabe que a doença vai evoluindo, que as coisas não são mais as mesmas, né? A partir do momento que ele saiu do hospital, às vezes ele chega em casa um pouco mais debilitado. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado em relação à alimentação, à higiene oral, como você mesmo disse. Cuidado também, né, com a pele, para não abrir escaras, não partir para infecções. Então, tudo isso é importante, mas para mim o maior desafio mesmo é me adaptar à realidade da pessoa, né, do paciente ali naquele momento, porque a gente sabe que ele está um pouco frágil, ele precisa de carinho, precisa de amor, precisa de afeto. Eu estou até com uma camisa, né, que eu ganhei, que realmente cuidar é um ato de amor, né? Então, eu amo o que eu faço, eu cuido dessa pessoa com muito amor, com muito carinho, mas a principal dificuldade é me adaptar sabendo que daqui para frente pode ser que a doença comece a evoluir, então a gente tem que ter esse pensamento também, né? A gente está lá para cuidar, mas também você tem que olhar com muito carinho para essa pessoa. Com certeza, e é muito importante, né, essa parte do gostar do que faz, né, Thamis? Principalmente porque a gente sabe que determinados pacientes vão evoluindo cada vez mais, né, vão entrar no quadro de desidratação, no quadro de desnutrição, né, isso eu acho que, assim, é muito importante, né, o cuidador entender todo esse processo, né, a gente sempre tem discutido muito, e eu acho que, assim, esses são os desafios, né, muito grandes em relação a ver que o paciente está tendo uma piora devido ao quadro, né? Mas pensando nessa parte da desidratação, da desnutrição, como você estar observando esse paciente, principalmente quando ele já começa a ter essas dificuldades mesmo na deglutição, engolir, né, esse alimento, mesmo que a consistência já está numa consistência mais um nível 4, né, extremamente espessado, né? Como a gente sempre conversa dessa parte das consistências. Sim, é importante, né, o acompanhamento seu e da nossa nutricionista, porque sem vocês a gente não conseguiria entender qual seria a consistência correta, né, para o paciente. O paciente com disfagia, eu não posso oferecer para ele uma água sem ser espessada, porque ele vai engasgar, ele vai tossir, ele vai broncoaspirar, então é muito cuidado, né? A gente tem que pensar nisso também. Então, você e a Jennifer são muito importantes nessa parte, porque, como você mesmo pode explicar melhor, o IDSE, né, que os níveis que a gente encontra lá de totalmente espessado, extremamente espessado, pastoso, dieta branda. No meu caso, a minha paciente está no nível 4, totalmente espessado, né, então eu não posso oferecer para ela uma dieta abaixo do nível 4, né? Então tem que ser ali nível 4 para não correr nenhum risco de aspiração ou de engasgos. Então é totalmente importante mesmo ter o acompanhamento, né? Não é só o cuidador é fundamental também, mas ter um profissional para orientar o cuidador é mais importante ainda nesse momento. Muito bom. E aí, quando a gente pensa, Otamiris, qual que é a importância, né, do preparo, né, dessa oferta das consistências para um paciente mesmo com a disfagia? Né? Quais são os riscos, o que você observa, o que às vezes, na hora que você está oferecendo, né, essa dieta, mesmo que ela está com uma consistência ali no nível adequado, né, que a gente está evitando ter algum risco de broncoaspirar, desse alimento cair, né, no pulmão, fazer quadros de pneumonia. Como que é para você, assim, né, essa importância desse preparo e esse olhar? Com você e com a Jennifer, a gente conseguiu chegar nos níveis de consistência e sem isso a gente não consegue passar para o paciente uma alimentação segura, né, e correta. Eu posso estar oferecendo um alimento para a paciente, ela vira engasgar, aí nesses casos a gente sabe o que fazer, como por exemplo usar o ambu, fazer alguns exercícios, né, para ela desengasgar mesmo, mas sem você e a própria nutricionista, a gente não conseguiria chegar na consistência correta, que nem eu expliquei, né? Eu não posso oferecer para um paciente uma água sem um espessante, um suco sem um espessante, uma comida sem ser pastosa, né? Então, essa questão da consistência é muito importante, porque, às vezes, por descuido, né? Se você sabe que o paciente, ele deve comer a comida extremamente espessada, você não vai oferecer para ele uma comida
mais líquida, não homogênea, né? Então, é interessante demais essa questão do ITSE, que eu volto a falar aqui, que eu acho muito interessante, porque a gente até realizou alguns testes, né, para chegar na consistência da água, da comida. Então, é isso. E o que você gostaria de deixar, né, para essas famílias, é, a importância mesmo assim de estar passando para eles, né, para os outros cuidadores que cuidam também, né, desses pacientes com disfagia? É ter muita paciência, né? Porque a gente sabe que o paciente com disfagia ali, a questão da hidratação, às vezes você vai de colherada em colherada, seringa, que a gente tem algumas formas, né, para tentar ajudar a melhorar na hidratação. Você tem que ser paciente, você tem que amar o que você faz. Então, é muito importante isso, né? A questão de você ter o amor e o carinho, gostar do que você faz. Então, façam com muito amor, com muito carinho, porque cuidar é um ato de amor, né? Então, a gente sabe que a gente vai passar por esse processo. Então, eu faço com essa pessoa que eu cuido o que gostariam que fizessem comigo quando eu chegar na velhice, né? Eu diria assim. Outra coisa que você falou também é muito importante, é a questão da desidratação, da desnutrição. Então, infelizmente, eu venho acompanhando isso em alguns casos, e para eu como cuidadora, na maioria das vezes eu penso, nossa, mas será que eu não estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo direito? Mas aí, como a gente conversou, né? A gente sabe que a doença evolui, a gente faz o que a gente pode e consegue ofertar para aquele paciente ali no momento, né? Então, é muito importante a gente pensar, né, nesses cuidados, né? O cuidador, né, ele é uma interface junto com os outros profissionais ali, né? Ele é importantíssimo quando a gente pensa nessa condução, né, da gente estar orientando essa prática correta de oferecer o alimento, né, para esse paciente, né, que está com um quadro de dificuldade de estar engolindo. Então, as estratégias que são colocadas, né, como a Tamires falou mesmo da oferta, né? Essa colher, como que você vai ofertar, como que você vai ofertar esse líquido espessado, né? Isso é tudo, é muito importante essas orientações, pensando, né? Tanto no conhecimento que a gente tem que estar levando para esse cuidador, né? De ter os cuidados mesmo, né? Na hora desse manejo com esse paciente, né? E os incitamentos entram, né, também tanto na parte domiciliar, né, quanto na parte hospitalar, que a gente tem que dar todas as orientações, né, e às vezes deixar tudo escrito mesmo, né, porque muitas vezes tem a troca, né, como a gente estava discutindo, a Beth mesmo falou, são vários profissionais ali passando dentro do hospital, né, então a gente precisa de ter essa parte do treinamento, né, para que todo mundo fale a mesma língua e para que a gente consiga, né? Porque o ideal é a gente o quê? Fazer com que esse paciente tenha melhor qualidade de vida, né? Então é isso, muito bom, tá, Miss? Eu te agradeço assim muito pela participação, né? Foi ótimo assim as nossas discussões. Eu acho que cada vez mais a gente precisa de estar mostrando essa importância do cuidado, né? Tanto dentro do hospital quanto dentro do domicílio. Então, eu queria fazer um alerta, porque aqui a gente está conversando com familiares, com cuidadores, né? Que a presença do fonoaudiólogo assumindo a responsabilidade desse paciente não é suficiente. Por isso que a gente compartilha conhecimento, porque muitas vezes a gente vê, você chega na casa do paciente ou você está atendendo o paciente no hospital e a fono é que vai se responsabilizar por isso. Isso acontece o tempo inteiro. Então, é muito importante que os familiares entendam que nós somos ali os mentores e os terapeutas que vão ajudar, né, na coordenação, na segurança, mas sem esse cenário de todos os outros profissionais entendendo o que não pode e o que pode, é que faz a segurança, não só um tratamento, acompanhamento do fonoaudiólogo. Então, é muito importante que sempre que tiver um indivíduo desse disfágico no hospital ou a domicílio, né, que as famílias possam entender que é preciso valorizar a dinâmica alimentar.
E eu acho que o grande problema é a dinâmica alimentar, né? Então, queria fazer esse alerta e essa ressalva. Grazi, quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o conhecimento, né, que tem que ser transmitido para, né, os cuidadores, né? Como você falou, Beth, eu acho que essa responsabilidade, né, que a gente tem que ter, né, junto à equipe, e eu acho importantíssimo até pensando porque nós temos ali o paciente, né, que pode ter um risco de broncoaspiração, e a gente tem que mostrar, né, quais são esses riscos para que não ocorra, né, para que não tenha um quadro de, né, a alimentação cair nesse pulmão, fazer quadros de pneumonia. Então, eu acho que, assim, essa educação continuada, ela é muito importante, né, para toda a equipe. É isso. Foi um momento muito especial da gente estar fazendo essa troca e que os familiares, né, e os disfágicos que estão nos assistindo, né, possam aproveitar tudo que a gente dividiu aqui de experiência. Bom, e eu agradeço a todos e gostaria de convidá-los, né, a continuar nos seguindo na Disfagia Juntos Somos Mais Forte. Nós temos as redes sociais, né, para os próximos podcasts, videocasts, e vai ter muito mais. Então, eu aguardo todos vocês, nos acompanhem aí, e cada dia nós vamos ter surpresas diferentes. Obrigada.